Bem-vinda à nossa primeira aula do curso Mulheres com a Palavra. Hoje nós trataremos sobre a arte da pregação. O que é pregar? Como assim pregar? Primeiro, a palavra pregar, eu fiz uma pesquisa, tá bom? Então, ela vem do grego, que quer dizer fazer proclamação, anunciar, declarar em público, em voz alta. Ou seja, é um sermão, discurso no púlpito, em resumo. Então, a primeira coisa que eu tenho em mente é a pregação. Ela envolve ousadia, ela envolve público, que são pessoas, e ela envolve a perda e qualquer tipo de medo, timidez, acanhamento, entendeu? Então, a pregação envolve isso. Então, quando eu tenho um entendimento de que a pregação envolve essas três coisas, medo não pode existir, timidez não pode existir. Eu terei um público, então eu não posso ter medo, eu não posso ter timidez, eu não posso ser acanhada, mas pelo contrário, eu preciso ser ousada. Quando eu tenho tudo isso, então eu já estou no primeiro passo para a ministração da palavra de Deus. Por quê? Por que eu estou no primeiro passo? Porque esse é esses três pilares que eu falei para você são as três pontes ou as três estruturas que vai te segurar para você sustentar aquilo que você ainda vai construir numa pregação. Porque antes de vir a pregação, você precisa ter o conteúdo. Porque não é só dizer, eu prego, mas cadê o seu conteúdo? Você tem um conteúdo? Um conteúdo para um público definido? Para um público destinado? Porque pregar para criança, pregar para adolescentes, jovens, senhoras, mulheres ou homens, cada público daqueles é uma palavra diferente, apesar de que o foco é só um, é Jesus. Mas a forma como você direciona, a forma como você fala, como você se expressa, a forma de cada pessoa estar ali com as suas mentalidades vai fazer você ter um conteúdo certo, um conteúdo aprovativo para cada mentalidade de idade que existe ali, daquelas pessoas que estão te assistindo. Então, a pregação é isso, ela envolve isso, mas a pregação, o foco dela principal é proclamar alguém, proclamar algo, alguma coisa que você quer que as pessoas tenham, que recebam de você. É anunciar alguma coisa, é declarar, você vai declarar com as suas palavras aquilo que você carrega. E é falar também em voz alta, porque a pregação ela não somente envolve você falar baixinho. Há certos momentos que a pregação requer que você fale baixo, que você fale de um nível onde as pessoas possam compreender. Há também a forma de uma exaltação na voz, que é quando você fala de uma maneira mais forte, né, de uma maneira mais ousada, mais arisca, pode-se dizer assim. Então, é necessário todo esse percurso do caminho da pregação para você se tornar adequado. Então, você pode fazer a pergunta assim, então quer dizer que tem pessoas que já nascem para pregar? Eu acredito que não. Eu acredito que a pregação é alguma coisa ou é algo no decorrer da sua vida que você pode sim se capacitar. Porque em algum momento da história, tem pessoas sim que nasceram para isso, mas tem pessoas que ao longo da vida perceberam algum modelo, algum exemplo de alguém e no decorrer dessa trajetória, eles se espelharam e desejaram ser igual àquela pessoa. Não semelhante no modo do agir da pessoa em si, da identidade da pessoa. Me refiro ao modo da pessoa ministrar, porque esse é o tema do nosso curso. Então, se você não sabe o que é pregar, hoje você está tendo a consciência que pregar é proclamar algo, é anunciar alguma coisa, é declarar o algo que você quer anunciar, só que não para você, em público. E saiba que o público que te ouve vai ter pessoas que vai te aprovar, vai ter pessoas que vai ter inveja, vai ter pessoas que não vai suportar a tua voz, o tom da tua voz, a forma como você fala, a forma como você se expressa, a tua roupa, o teu olhar. Isso é normal. No público tem todo tipo de pessoas, com todo tipo de mentalidade, com vários costumes. Então nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai aprovar o que você faz. Agora você precisa ter ciência, consciência de quem te chamou,
quem é você e o potencial que você carrega. Se você tiver isso, você já tem tudo. Porque o mais importante numa pregação é o pregador e a sua segurança em pregar e o Espírito Santo que é ele que vai te capacitar, te treinar para você se tornar uma mulher adequada à arte da pregação. Na arte da pregação, antes de você começar, se você tem dúvidas acerca disso, você pode se fazer as seguintes perguntas. Primeiro, eu tenho aptidão para pregar? Você tem certeza que você foi chamada para pregar a palavra? Você pode dizer, mas eu sou uma pastora. Eu e meu esposo somos pastores. Você acha que é necessário pregação para fazer parte disso? Se você acha que sim, tá bem. Você acha que em que parte da pregação você se encaixa? Você se encaixa na área de pregar? Qual é o público que você se encaixa? Você se encaixa no jovem? Você acha que o público que mais entende a sua linguagem é o jovem? Ou é a criança? Ou é a mulher? Ou é a igreja num todo? Veja qual é o seu público que você consegue dominar para que você alcance um número de pessoas maior para entender a transmissão da sua mensagem, ok? Então, a primeira pergunta é, eu tenho aptidão para pregar? Eu sei? Eu tenho vontade? Está no meu coração? Arde isso? Ou eu não tenho desejo? Porque uma pessoa chegar para você e dizer assim, você foi chamada para ministrar, Deus quer você pregando, mas se essa palavra não for como um fogo no meu coração, que causa em mim uma vontade imensa de pregar, então eu não fui chamada. Porque o chamado verdadeiro é aquele que primeiro arde em mim, para depois ser confirmado pelos outros. Porque primeiro, a Bíblia nos fala que Jesus diz que nós temos o Espírito Santo está em vós. Se nós temos o Espírito Santo em nós, ele se encarrega de confirmar o dom que está em nós. Muitas vezes pode sim surgir o fato de você estar há muitos anos na igreja e você ainda não descobriu qual é o seu chamado. Isso é compreensível, tudo bem, mas você não pode ser conformado com isso. Então o que acontece? Vem pessoas de fora e traz uma clareza mental à tua vida. Aí você passa, a partir daquele momento, a agir conforme aquilo que você recebeu de fora. Mas, primeiro, aquilo precisa estar no seu coração. Nós já temos tudo dentro de nós. Nós só precisamos colocar para fora aquilo que o Senhor já depositou em nós. Nós temos tesouro em vasos de barro. A excelência sempre vai ser de Deus, mas o tesouro está em nós. Terceiro, eu tenho o hábito de ler. Tem uma coisa muito importante, praticamente ela é 90% da pregação, é a leitura. Por quê? A leitura ela me dá a capacidade de me expressar para que outros me entendam. A leitura, o hábito de ler, me traz uma profundidade nas palavras. O hábito da leitura faz com que o trava-língua não trave a minha língua, não sei se você entendeu, mas quando surgem determinadas palavras que eu não consigo pronunciar, quando eu estou ministrando, eu erro muito nas palavras, eu não consigo proferir palavras em quantidade, porque sempre eu me embaraço, é porque está faltando a prática da leitura. Então, qualquer ministro da palavra, qualquer ministra da palavra, ela precisa ter o hábito de ler. Você precisa ler, de preferência em voz alta. Não é gritando, é em voz alta. Por que em voz alta? Porque os seus ouvidos precisam ouvir a sua voz. Quando você fala, ouvindo você, quando você lê, ouvindo a sua voz, o seu ouvido começa a aprimorar as suas palavras na sua mente. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ler em voz alta, no teu coração gera fé naquilo que você está lendo. E a fé, segundo a palavra, me faz mover montanhas. Amém? Então, se você acredita que você tem esse chamado, essas 4 perguntas, elas precisam ter uma resposta como base da sua vida. Ou seja, eu preciso ter noção e consciência que eu fui chamada. Segundo, eu me encaixo em determinado público ou posso me encaixar em todos os públicos a qual eu sou direcionada. Eu tenho o hábito de ler. São 3 pontos. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia ou algum livro a qual eu quero estudar sobre algum tema.
Digamos que tem um livro, o nome do livro é direcionado à mulher, então tem um tema mulher virtuosa, um exemplo. Tem um tema mulher virtuosa. Então, o que eu vou fazer? Eu quero me encaixar. Então, eu leio aquele livro, aquilo vai fazer parte de mim. À medida que eu estou lendo aquele livro, eu leio em voz alta. Tudo que está escrito vai começar a fazer parte de mim. Por isso que quanto mais você lê audivelmente, a sua vida é transformada. Porque quando você começa a ler, a fé é gerada no teu coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, ele se torna incapaz de mudar a sua vida, de transformar você. Agora, se você ler a palavra de Deus, ou se você ler outra coisa que tem a ver com a área que você trabalha, você vai se tornar apta à pregação. Quarta pergunta, você gosta de anotar? É as seguintes perguntas que alguém que quer fazer a pregação, alguém que quer ministrar, que quer pregar com toda a eloquência, com toda a ousadia, precisa ter. Você gosta de anotar? Você é aquela pessoa que anota tudo que você ouve em relação ao tema que nós estamos estudando? Se você for essa pessoa, então você é uma mulher treinada para isso. Por que eu digo treinada? Porque o verdadeiro treinamento é esse, que você anota para depois você colocar dentro de você através do estudo. Então, é necessário anotar. Por que é necessário anotar? As anotações, elas que de uma certa forma, elas te direcionam a algo. Por quê? Elas internalizam aquilo que você copiou. A forma de copiar aquilo que você ouve, se você for uma pessoa que copia alguma coisa que você viu, digamos que você está num culto e você está ali anotando as pregações, a pregação que você está ouvindo, o que acontece? Se você for aquela mulher que chega em casa e começa a mastigar aquilo que você ouviu e você conseguiu anotar, você consegue gerar uma estrutura na sua vida. Que estrutura é essa? Você começa a se tornar uma pessoa capacitada, não somente para o treinamento, mas para a ministração da palavra. Por quê? Porque o Espírito que está em mim, que é rio de águas vivas, porque o tesouro que está em mim, na minha vida, que eu sou vaso de barro, mas carrego o Espírito Santo, ele, através daquelas anotações, vai trazer a sua lembrança quando você estiver ministrando. E aquelas anotações podem gerar uma outra pregação. Então, eis a importância, eu te dei só um exemplo da importância de anotar aquilo que você ouve. Sexta pergunta, você está disposta a investigar, a pesquisar aquilo que você quer pregar? Porque a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é somente um livro comum. A Bíblia, ela tem toda uma história, toda uma estrutura. A Bíblia não foi um livro gerado em 2 anos. A Bíblia ela tem mais de 5.000 anos. A existência dela, por quê? Porque a verdadeira história da Bíblia, ela não vem somente de Jesus. Ela já vem lá de Abraão. Ela já vem lá de Adão. Então, todas as histórias bíblicas que estão na Bíblia, ela tem uma história. E a história da Bíblia é uma história eterna, porque ela vem desde a fundação do mundo. Está registrado. Tudo que você precisa saber está registrado na Bíblia. Tudo que você precisa saber em relação à criação do mundo, a eternidade e o futuro está na Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro comum. Ela é uma história, e uma história real, que te traz a salvação eterna. Então, você está disposto a investigar? Você que é mulher, nunca pode pregar sem antes pesquisar o texto que você quer pregar. Se você vai pregar sobre alguma mulher e aquela mulher que você quer pregar, você precisa pesquisar sobre a vida dela. Por isso tem as histórias, o livro das histórias, a qual relata ou as fontes de pesquisas, ou a etimologia das palavras, ou a Wikipédia, que te ensina, te direciona a você pesquisar sobre a vida de cada personagem da Bíblia, ou sobre cada palavra, os significados dela, ou sobre cada história de uma nação, de um povo, de uma cidade a qual você quer ministrar. Então, a verdadeira ministra da palavra, ela precisa estar disposta a pesquisar tudo o que ela vai pregar. Ela nunca prega porque ouviu alguém falar. Ela prega porque ela cavou. A Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria ela é cavada. Ela é cavada. Então, se ela é cavada com as mãos, porque se cava com as mãos. E para se cavar, requer tempo, esforço e dedicação. Se você é uma mulher que ministra, você precisa ter a dedicação.
Você precisa ter um esforço. Não é só ler ali e vou pregar, não. É necessário ter um esforço. É necessário parar, sentar, pegar caderno, caneta, um livro. Hoje não se usa mais dicionário, praticamente não se usa mais o dicionário em papel, do impresso. Hoje tudo é pesquisado no Google, então você pode usar isso também como ferramenta para a sua ministração. Você vai lá e pesquisa. Pesquise a etimologia das palavras, pesquise o significado, a origem de onde elas veio, para que você acrescente no teu estudo, para você ter uma pregação perfeita, ok? Você gosta de ler a Bíblia? Você é uma ministra que gosta de ler a Bíblia? Você gosta de orar? Você gosta de jejuar? Esses são os pilares principais na ministra que prega a palavra de Deus. Ela gosta de orar, porque a oração, ela afina os teus ouvidos para entender a voz do Espírito Santo. A ministra que jejuma, ela se torna sensível à voz de Deus. Ela se torna sensível às regiões celestiais e ao reino das trevas. Ela entende onde Satanás está operando no meio do culto. Aí você pergunta, mas tem demônios na igreja que estão no meio do culto? Sim, tem. É por isso que o poder da palavra está lá, para libertar. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que você prega, você está libertando pessoas do engano, aplicando a verdade. Então, para que eu venha aplicar essa verdade, eu preciso estar lapidada para isso. E nada melhor nessa terra do que o jejum, a oração e a leitura da palavra de Deus para te treinar, te formar, te adequar. Uma mulher apta a pregar qualquer palavra, a pregar para qualquer público, e eles te ouvirão e não te resistirão. Aleluia! Dependendo da sua resposta aqui, dependendo daquilo que você está me ouvindo nesse momento, aqui começa o seu ministério, na verdade. Porque o meu ministério começa a partir de uma resposta que eu dou para Deus. Então, quando eu digo, sim, Senhor, eu aceito teu chamado. Então, no meu chamado vai estar disponível todos os requisitos que eu preciso. E quais são esses requisitos? Como Deus ele é espiritual, ele começa logo do reino dele. Vem para a oração, vem para o jejum e vem para a palavra. Depois dessa área, aí você começa a partir para as outras áreas físicas, que é o estudo, estudar a palavra, que é ouvir outras pessoas, porque é muito bom ouvir outras pessoas. Nem sempre você deve balizar a sua palavra, a sua ministração em outras pessoas. Mas pode ser que às vezes você escutando alguém, você pega um trechozinho da palavra dele e cria uma pregação, porque é o Espírito Santo. Ele é infinitamente cheios de revelações. O Espírito Santo ele é cheio de revelação. Tem inúmeras revelações que não tem nem como calcular. Aquilo que ele ministra no teu coração, ele pode ter ministrado no coração de outro, mas de forma diferente. E você começa a exalar, a manifestar, a derramar, e corações são alcançados, e pessoas são livres, são libertas, e você consegue fluir de uma maneira poderosa. Então, se você, dependendo da sua resposta, aqui começa o ministério, ou seja, você não retrocede, mas pelo contrário, você está pronta para o próximo voo, porque a cada vez que você se adequa, você está aprimorada para o chamado da administração da palavra de Deus, você agora vai pular, vai saltar, vai voar, porque você cresce de nível. Você não fica no raso, você está sempre em desenvolvimento, você está crescendo, porque ministrar a palavra de Deus é algo que te faz crescer em todas as áreas, detalhe. E outra, você não somente cresce, você faz outras crescerem também na sua vida. Continuando aqui sobre a questão da pregação, surgem alguns pontos aqui, alguns questionamentos de algumas mulheres que fazem a seguinte pergunta. Que tipo de mensagem a mulher deve e pode pregar? Há restrição para isso? Por incrível que pareça, a gente vive numa sociedade que ainda impera muito machismo na igreja, apesar de que se usa muitos textos bíblicos para aplicar que a mulher não deve pregar, que a mulher não pode ensinar. Mas se você for ler todo o contexto e a história da época, como eu falei para você, você precisa ver a história para você não ter base somente no sentido da palavra que está ali. Você precisa ter
pesquisar por que Paulo, por que os apóstolos, por que Jesus falou aquilo. Geralmente, todo aquele estudo, toda aquela palavra era direcionada para o povo da época, não para nós que somos igreja do Senhor. Mas, infelizmente, há aqueles que interpretam somente para si mesmo. Então, que tipo de mensagem a mulher deve pregar? Que tipo de mensagem a mulher deve falar? Ela deve pregar qualquer mensagem? O mesmo Espírito Santo que habita no homem, ele habita na mulher. A mesma salvação eterna que a mulher recebeu, o homem também recebeu. Então, para Deus, não há acepção de pessoas para a salvação. Para Deus, não há acepção de pessoas para Ele usar na sua obra. Então, a resposta que eu te dou é: qualquer um ou qualquer uma que tem um Espírito Santo. Então, sim, existe muitas coisas que impedem a mulher pregar. Agora, ela nunca pode usar argumento de que é por causa que a Bíblia diz que não pode. Na verdade, não é a Bíblia, são os homens que impedem as mulheres de fluir no seu ministério. Muitas vezes os homens se tornam pedra de tropeço e atrapalho para isso. Muitas lideranças fazem isso. Se você é esta mulher que está ouvindo eu falando isso para você nesse dia, nesta hora que você está ouvindo, e você sente que isso acontece com você, procure orientação do Espírito Santo para ele te dizer para onde você deve ir para você fluir no seu chamado. Aí você pergunta, tu está dizendo que é para mim sair da minha igreja? Se ela se tornar um atrapalho para o fluir na sua vida, você deve sair. Eu sou muito bem clara naquilo que eu penso. E aquilo que eu penso pode até não ser coerente com aquilo que você acha, mas se aquilo que te atrapalha está te impedindo de funcionar, você precisa sair do lugar onde não faz você funcionar. Aí você pode dizer, mas meu marido congrega lá. Então você precisa dobrar a sua oração, para Deus tocar no coração do seu esposo, para você seguir o seu chamado em Deus. Porque não adianta você sair da igreja a qual você e seu esposo congregam e ir para uma igreja e seu marido ficar na outra. É errado. Então o que você faz? Você ora pedindo a Deus para tratar isso. E converse com seu esposo. Converse com ele. Direciona as palavras sábias, as palavras virtuosas, já que você é uma mulher virtuosa, direciona essas palavras. O Espírito Santo vai no coração do meu esposo e faz com que ele me ajude, porque eu tenho esse chamado, eu tenho essa vocação. Então, que tipo de mensagem a mulher deve pregar? Qualquer uma que o Espírito Santo lhe direcionar. Por quê? Porque a palavra de Deus, a pregação, as revelações vêm do Espírito Santo. Que tipo de mensagem a mulher deve e pode pregar? Qualquer mensagem que o Espírito Santo lhe revelar. A palavra é dele, a unção é dele, as revelações são dele. Se ele liberou no teu coração, você deve e pode pregar, ok? Segundo, a mulher pode pregar para homens? Sim, por que não? As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. E foram as primeiras a pregar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Elas poderiam não pregar, poderia ter ficado calada, mas elas foram a primeira a anunciar. A mulher também, do poço de Jacó, ela também anunciou Jesus pregando no meio da rua. Então, a mulher, ela deve e ela pode pregar para o público masculino, sim. Como lidar com homens na minha posição de pregadora? Você pode perguntar, como é que eu vou me comportar diante de homens que estão ao meu redor me ouvindo pregar? Como eu devo me portar? A resposta que eu tenho para você é assim, como uma dispenseira das riquezas de Deus. Como eu devo me portar? Como uma dispenseira, como uma mulher que foi chamada por Deus. Não como uma competidora, mas como uma mulher cheia do Espírito Santo que sabe se comportar, que sabe falar, que sabe olhar, que sabe manejar a palavra de Deus. E por último, como lidar com mulheres na minha posição de pregar? Como? Sendo um exemplo. Se torne um exemplo a ser seguido. Como é que eu vou me tornar um exemplo? Pegue as referências das mulheres da Bíblia. Nós temos várias mulheres da Bíblia e elas têm muitos exemplos a ser seguidos por nós. Desde Eva até Maria, nós temos exemplos de mulheres que elas têm inúmeras lições para nos ensinar, desde a ruim até a lição boa. Elas têm muitas coisas a nos ensinar, ok? Esta foi a nossa primeira aula do módulo 2,
a qual você aprendeu sobre a arte da pregação, o que você deve pregar. Você realmente foi chamada para isso? E eu acredito que isso vai trazer muitas coisas na sua mente neste momento. Talvez você esteja agora em um turbilhão de coisas na tua cabeça. Agora surgiu muitas dúvidas, né? Eu te espero lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou lá.